O primeiro ponto que eu vou falar aqui é sobre análise de exposição. Tá? E aí a gente parte de uma premissa, de uma tese de investimento, né? Uma tese ao qual estaremos trabalhando aqui, que a gente possa entender e encaixar essa questão da análise de exposição. Então, para entender isso daqui, vamos supor aqui que a gente tem duas carteiras, tá? Uma carteira de ações e uma carteira de opções. E aí você tem um determinado dinheiro aqui que você vai ter que dividir, né, entre essas duas partes aqui. Obviamente, muita gente fala, não quero ter ação agora, e fica só com a carteira ali de opções, ou não quero ter estratégias com opções, fica só com a carteira de ações. Beleza. Com base nisso, entendendo essa dinâmica entre a gente separar o que é uma carteira de ações e o que é uma carteira de opções, aqui vai ter um ponto importante. Eu vou pegar até o gancho, né, do Warren Buffett para explicar um tipo de estratégia que executamos, que são as estratégias ganha-ganha. Né? Então o próprio Warren Buffett ele chama essas estratégias de ganha-ganha. Por quê? Porque na sua carteira de opções ou você ganha ou você ganha. Então uma estratégia que não incorre em prejuízo para a sua carteira de opções. Então você sempre vai ganhar dinheiro aqui. Agora, qual que é o contraponto aí dessa estratégia? Né? É porque pode ser que você fique migrando o seu capital da carteira de opções para a carteira de ações e da carteira de ações para a carteira de opções. Então, eu vou até falar de um exemplo disso daí, né? Mas vamos supor que você vende uma put que você tem obrigação de comprar o ativo se o mercado cair. Beleza, se o mercado caiu, o que aconteceu? Você teve que pegar parte do seu dinheiro que era da carteira de opções e alocar na carteira de ações, né? Ou então, você fez um lançamento coberto. O lançamento coberto, no final, você vai ganhar a taxa e você vai ganhar... você sempre vai ganhar a taxa, né? Se o mercado cai, você fica só com a taxa. Se o mercado sobe, você é obrigado a vender a ação aqui. Então você tem essa dinâmica. Pode ser que eventualmente todo esse fluxo de capital venha aqui para ações e você não consiga fazer as estratégias por um determinado espaço de tempo. Mas você tem essa diferença entre as estratégias ganha-ganha e as estratégias ganha-perde, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Agora, o grande ponto aqui nessas estratégias, as estratégias ganha-ganha, é que a gente tem uma diferença muito clara aqui do que é uma perda temporária e uma perda permanente, tá? Então, a perda temporária, vamos supor que comprei ações da CSN e as ações caíram. A pergunta é, perdi dinheiro? Na verdade, não. Isso daqui é uma perda temporária. Por quê? Uma perda temporária. Por quê? Porque o ativo está caindo, que é também chamado no mercado de perda gerencial, tá? A perda permanente, que é até denominado isso pelo value investing, né, vai acontecer se você realizar aquela perda temporária, um prejuízo temporário ali que está acontecendo, ou se uma determinada empresa que você comprou quebrar. Então o grande ponto aqui das estratégias ganha-ganha é que você pode tão somente incorrer em perda temporária. Obviamente que, tô incorrendo ali numa perda temporária. Léo, meu fluxo de capital migrou todo ali de opções para ações. Tô sem fazer operações. Se o mercado continuar caindo, por exemplo, você não executar outras estratégias, que tem outras estratégias de renda também, o que acontece? Você pode ficar um tempo, digamos assim, sem operar ou sem fazer nada, tá? Até esperar aquele ativo recuperar, dependendo, obviamente, da estratégia que você utiliza, tá? Mas o que acontece é que nesse tipo de estratégia ganha-ganha, você pode incorrer tão somente em perda temporária, mas em contrapartida,
pode ser que não tenha um prazo ali temporal, né, para você retomar ali as suas operações. Diferente das estratégias perde-ganha, né? Então, as estratégias, que a gente chama aqui de estratégias perde-ganha, são estratégias que ou você vai ganhar ou você vai perder no final do período. Então, não tem essa migração aqui de fluxo de caixa da carteira de opções para a carteira de ações ou da carteira de ações para a carteira de opções. O capital fica girando tão somente aqui. O grande ponto é que, nesse caso, você vai ou incorrer num ganho permanente ou numa perda permanente, tá? Então, isso daí é importante. Tem gente que prefere ficar só aqui, ó, ficar girando minha carteira de opções, porque eu não quero ficar travado num ativo, etc e tal. E beleza, isso vai do perfil de cada um. Agora, de fato, as estratégias estudadas, com tracking record e tudo mais lucrativas estão dentro das estratégias ganha-ganha, né? E que muitas vezes demanda da paciência aí também do investidor, né? Então por isso que muita gente também acaba optando mais pelas estratégias perde-ganha. Agora, qual que é o ponto aqui, né? Isso daqui entra muito na premissa que a gente tem do próprio sistema diamante, né? Que o sistema diamante, a gente tem aqui em cima essas estratégias de renda. E essas estratégias de renda são as estratégias ganha-ganha. E com o fluxo de caixa que é gerado aqui, o que acontece? A gente vai financiar as estratégias direcionais ou as estratégias de volatilidade, né? Estratégias direcionais, montamos posição para ganhar ou com a alta do mercado, ou com a queda, ou para proteger. E as estratégias de volatilidade você ganha ou com o mercado parado, ou com o mercado fazendo uma grande movimentação, né? E todas essas estratégias aqui são as estratégias que estão nessa base aqui para baixo, são estratégias perde e ganha, né? E essa questão de, na verdade, o sistema, né, diamante é um grande sistema de gerenciamento de risco, porque se você perde capital aqui nessas estratégias, que aqui é onde tem a perda permanente, o que acontece? Foi dinheiro do mercado. Então você não perde o seu potencial de gerar renda e de estar construindo o seu capital, fazendo ele crescer no longo prazo. Beleza, isso aqui entra dentro dessa questão de análise de exposição, porque vamos ter que olhar aqui basicamente três coisas. Qual que é o resultado da nossa carteira de opções? Qual a expectativa de resultado da nossa carteira de opções e qual que é o risco permanente. Então, aconteceu muito isso, né? De, vai executando estratégia, quando você vê que você está executando um monte de estratégia, as estratégias perde e ganha, e você vê se o resultado ali tá horrível, muitas vezes porque o cenário do mercado não está bom, né? E você acaba comprometendo ali a sua carteira. Então eu fiz até uma planilhazinha aqui que na verdade é o que eu tenho utilizado, né, principalmente para gerenciar minha carteira no mercado americano, né? Eu coloquei algumas teses aqui de investimentos, operações, mas aqui embaixo eu separo justamente isso daqui, carteira de ações da carteira de opções, tá? Então esse aqui é um grande diferencial. Pode ser que comece a aumentar as ações aqui. Então, tenho ações que são permanentes, que são empresas que eu quero manter no longo prazo, e outras empresas que são transitórias, justamente desse processo da passagem da carteira de ações para carteira, da carteira de opções para carteira de ações e vice-versa, né? Então, tem até aqui, por exemplo, tô com uma carteira de ação aqui, de opções aqui, e vamos dizer que eu vou montar uma estratégia de lançamento sintético, que é a venda de put, tá? Eu recebo dinheiro em troca da obrigação de ter que comprar o ativo. E aí o meu risco aqui nessa estratégia para a carteira de opções é zero, né? Eu vou ter o risco ali que se eu tiver que comprar o ativo, vai estar dentro da carteira de ações. E o meu ganho máximo, vamos supor que eu peguei ali
R$ 30 de ganho máximo. Então, posição ali está em aberto. Então ele vai me mostrar justamente isso daqui, tá? Qual que é o meu resultado, meu risco de perda permanente dessa carteira e a expectativa de renda. Por que expectativa? Porque a posição ainda não encerrou. A partir do momento que ela encerra e esse resultado vem para cá, eu fico com esse meu resultado total. E o indicador SD, que é o indicador de sistema diamante, ele vai me dizer justamente qual que é o nível de exposição da minha carteira. Então vamos dizer que eu montei aqui uma compra seco, que é uma estratégia direcional, sei lá, na própria Petri 4, que eu tenho o risco máximo ali da estratégia de R$ 120, botar aqui ao menos 120, e o ganho máximo pode ser R$ 500 aqui, por exemplo. Beleza, é uma posição aqui que está em aberto, tá? Posição que está rodando. Então, no indicador ele vai me dizer justamente isso aqui, ó. Seu resultado está positivo, mas a exposição a risco pode consumi-lo. É recomendado diminuir a exposição. Então, ou diminua a exposição, ou trabalhar com mais estratégias de renda aqui. Por exemplo, fui lá, executei uma estratégia de renda que seja um Jade Lizard, que seja, que tem expectativa de ganho ali de R$ 600, né? Então, ele já vai mudar isso aqui, ó. Seu resultado está positivo e a exposição não coloque em risco. Então, isso daqui é muito uma trava quanto à exposição que eu tenho e o tipo de estratégia que eu vou montar. Né? Então, às vezes a gente vê, eu acho que o mercado vai subir, monta posição, acho que vai cair, monta posição. E quando você vê que você está com um monte de direcional aqui, e sua expectativa, o seu risco de perda permanente ali é enorme, né? Que não seria compensado pelas estratégias de renda. Então, isso daqui é super importante, né? Ter essa exposição, essa análise da exposição de risco da sua carteira é super importante para que você tenha um resultado positivo de longo prazo. Então, isso daqui vai fazer total diferença. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, a princípio, as barreiras que eu tenho de preço. O que é isso, Léo? Regiões onde tem baixa probabilidade do ativo ficar aqui em cima ou aqui embaixo. Porque independente do tipo de estratégia, se eu estou trabalhando com as estratégias ganha-ganha, ou se eu estou trabalhando com as estratégias perde-ganho, eu quero trabalhar dentro de uma condição, que é o quê? Colocar dinheiro no bolso o mais rápido possível e abrir espaço para fazer ou para montar outras estratégias. Então, isso aqui é inevitável. Mesmo que eu esteja fazendo um lançamento sintético, que é a venda de put, estou vendendo, estou adquirindo obrigação de comprar o ativo se o mercado cair. Se eu estou fazendo essa estratégia tão somente com o intuito de gerar renda, mesmo que eu tenha essa condição de que o ativo pode passar da carteira de o capital pode passar da carteira de opções para a carteira de ações, né, diminuir o capital aqui, eu quero que essa operação gere renda o mais rápido possível e libere capital, para que eu possa ir para as próximas. Tá? Então, analisar essa barreira de preços para ações e vencimentos vai ser super importante. Tá? Eu particularmente uso análise de desvios. Então, eu pego o histórico de preço, vejo qual que é o desvio padrão do ativo, né, que é uma medida estatística, e eu vejo quais os níveis que tem baixa probabilidade do preço ficar abaixo disso, acima disso e tudo mais. Isso daqui é uma análise que eu particularmente gosto de fazer e que está muito certo. Aumenta muito a nossa probabilidade de ganho e nossa probabilidade de retorno, né? Até mesmo para as operações de ganhos exponenciais. A gente fez no ano passado, 2022, né, 22 operações direcionais usando análise de desvio com 60% ali de acerto e mais de 800% de ganho. Obviamente você entra com uma alocação muito menor pelo tamanho do risco, né, mas essa análise de desvios ela é muito interessante porque a gente joga, né, a gente trabalha a favor da probabilidade. Então,
fica num cenário muito interessante. Léo, tem outras formas de fazer análise de barreira de preço e tudo mais? Tem, tá, pessoal? Tem gente que gosta de fazer por gráfico, tem gente que gosta de fazer por fluxo, né? Eu tava até passando aí com o Wilton Leonilson, né? O Wilton, que é analista aqui com a gente também, e com o Leonilson, né? Uma forma que, por exemplo, os americanos gostam de fazer análise de barreiras de preço, por exemplo, através da exposição de gama, né? Então, isso é até um assunto que a gente pode falar mais para frente, mas é basicamente porque as opções, quem dá liquidez ali para as opções, pessoas que são obrigadas a comprar e vender, são os market makers, instituições. Só que as instituições, eles travam o risco de mercado, o risco direcional. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo o hedge da posição. Então, se o mercado vai caindo, a exposição deles vai ficando cada vez mais, digamos assim, negativa, eles vão entrar no mercado à vista comprando ação e segurando o preço, né? Então, isso é uma outra forma de analisar também as barreiras de preço.